Beleza, então, pessoal. Então, resolvido isso, né, em relação ao Moodle, pode deixar que hoje eu vou usar dessa forma também. Tem várias coisas que eu preciso subir lá no Moodle, bem como os diários de classe. Então, hoje eu vou começar a fazer o preenchimento dos diários de classe das últimas 3 aulas. Então, todas as frequências vão ser colocadas lá, tudo que a gente está trabalhando aqui vai estar dentro desse diário de classe. Além disso, a gente vai precisar fazer uma avaliação em relação aos conceitos que a gente está vendo aqui. Então, dessa primeira parte da matéria. Vamos ver em relação ao nosso cronograma de atividades, quando que vai ser resolvida, então, a primeira prova. A gente está aqui, ó, na semana 42, então a gente está vendo a segunda lei da termodinâmica hoje. A próxima semana a gente vai ver alguma coisa com balanço de massa e energia, ou talvez eu traga alguns exercícios, eu não tenho certeza se a gente realmente vai se atentar tanto assim a esse cronograma aqui. E aí nós vamos precisar fazer uma avaliação desse conteúdo de termodinâmica antes de começar a segunda etapa da matéria, que é a parte de mecânica dos fluidos. Então, como eu falei para vocês, esses exercícios que eu estou passando, eles já são aí preparativos para a prova. Não sei se vocês têm interesse em ter mais uma lista de exercícios para estar exercitando, se vocês querem fazer uma lista para entregar, ou vocês querem partir direto para a prova. Então, vocês vão ter tempo para... vocês têm tempo lá para estar resolvendo a prova, então, tranquilo, né? Beleza, o Felipe pediu para eu estar explicando a atividade 1. Deixa eu só verificar aqui se eu tenho a resolução dela aqui. Eu acho que é a Lidiane que acabou de entrar que não havia entregado a atividade assíncrona. É isso? Acho que é isso que a gente tinha visto, né? Lidiane, então, se tu quiser estar fazendo a entrega ainda hoje, para não se prejudicar em relação à frequência, pode estar fazendo, tá? Ah, beleza, professora, é que eu tava na feira de energia solar lá em São Paulo. Ah, Aí eu não, fui chegando ontem também, ficou Aham. meio complicado. Mas Não, tá bom, obrigada. tranquilo. E com relação, como eu falei, em relação ao Moodle, tenta abrir em uma guia anônima o Moodle, que daí tu consegues acessar, porque tá dando problema, né? Muita gente tá dando problema. Aí vamos fazer assim, ó, eu vou começar essa aula e depois a gente retorna no exercício, pode ser? Aí a gente dá uma discutida sobre os exercícios lá, aí, porque, né, às vezes se tem uma outra pessoa aí com mais dificuldade, pode ficar um pouco, a gente discute antes de começar a próxima aula, porque senão eu tenho medo de me alongar demais também. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Opa! Beleza, então até aqui a gente veio falando sobre a primeira lei da termodinâmica. Então vamos fazer uma rápida recapitulação do que a gente viu na última aula, só para que a gente dê continuidade aos conteúdos, né? Então a gente viu na última aula a primeira lei da termodinâmica, essa aula a gente vai ver a segunda lei da termodinâmica. Então, já falei várias vezes para vocês, toda a termodinâmica é levantada em fatores experimentais, né? Então foram feitos experimentos ao longo do tempo aí que validaram que a gente tem repetidos resultados em diferentes tipos de experimentos e a gente vê que o universo funciona dessa forma. Então, a gente diz que isso é uma lei universal, a lei funciona. A gente não consegue violar essas leis, e por mais que aqui a gente não tenha a possibilidade nessa disciplina de nós mesmos fazermos os nossos próprios experimentos e tirar resultados com eles, apesar de que alguns a gente até consegue. Eu vou pensar em uma coisa nesse sentido. Mas essas leis foram escritas e a gente está estudando elas aqui, então elas foram escritas, elas foram levantadas a parte matemática que explica essas leis para que a gente possa utilizar isso na prática, como a gente vai ver um pouco hoje. Então, a gente vai ver rapidamente sobre máquinas térmicas e refrigeradores, mas algo ainda bastante incipiente.
Talvez na próxima aula eu traga algo mais relacionado a isso. Então, a gente viu lá que existiu a lei zero, né, que diz que dois objetos em equilíbrio térmico entre si estarão a uma mesma temperatura. E eu falei na última aula um fator importante que essa lei zero permite que a gente faça algumas coisas. Dentre elas, uma que é importante. Alguém lembra o que era? Ninguém lembra, gente? Peraí. Lidiane? Alguém se recorda? Bom, eu falei na última aula que é essa lei que permite que a gente tenha um recipiente com algum tipo de objeto lá dentro e a gente possa estar colocando um termômetro dentro desse recipiente, por exemplo. E a gente sabe que o termômetro vai estar em equilíbrio térmico com, no caso aqui, um fluido que está lá dentro. Então, a temperatura que o fluido está, então, se a minha temperatura, sei lá, 27 graus Celsius, meu termômetro vai estar marcando 27 graus Celsius. Que eles estão em equilíbrio térmico, então eu não estou tendo troca térmica entre eles quando eles estão em algo que a gente chama de regime permanente. Né? Então, ao longo do tempo, é claro que quando eu colocar o termômetro, ele pode estar uma diferente temperatura, mas vai passar um certo tempo, ele vai entrar em equilíbrio térmico, vai parar de haver troca térmica entre si, e ele vai marcar a temperatura de que, de fato, aquele líquido ali dentro está, ela está nessa temperatura. Como eu disse, né, a gente olha e pensa, professor, é uma coisa meio óbvia. Sim, é meio óbvio hoje em dia, né, mas antigamente não era assim tão óbvio. Então, a gente não sabia que esses fenômenos aconteciam. Então, foi a partir de experimentos que a gente chegou nesses resultados. A gente também fez o enunciado da primeira lei, então, que a primeira lei envolve a observação da variação da energia interna. Então, a gente está falando da energia interna de um sistema em função da relação entre trabalho e calor. Falou de primeira lei, falou de trabalho e calor. Segunda lei também, mas segunda lei tem algo a mais, que é a direção desse fluxo de energia. Então, lá, a primeira lei da termodinâmica estabelece que, durante um ciclo percorrido por um sistema, a integral cíclica do calor é proporcional à integral cíclica do trabalho, também chamado da lei da conservação da energia. Então, essa aqui é a equação básica que diz que a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho. Tem um fator aqui de ajuste de unidades de medida, tal, que não necessariamente a gente precisa usar. Só que essa lei, ela não fala muito bem sobre a direção. Então, muito bem não, ela não fala sobre a direção desse fluxo de calor. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. É isso que explicam as máquinas térmicas e os refrigeradores, como eles funcionam. Não só que calor e trabalho eles são proporcionais, mas que existe uma direção preferencial para esse fluxo de energia. E isso vai estar atrelado em eu retirar a energia do sistema ou eu ter que colocar energia no sistema para que o meu sistema funcione. Lá a gente falou também da primeira lei para mudança de estado, a gente pode considerar também a energia cinética e a energia potencial. Inclusive tinha um exercício sobre isso. Além disso, a gente admite outras formas de energia do sistema sejam representadas por uma única propriedade que a gente chama de energia interna. Então a gente falou que essa energia interna aqui são diversas propriedades do sistema que eu estou utilizando que está dentro dessa palavra que a gente chama energia interna. Então a gente resumiu, a gente simplificou e a gente sabe que funciona utilizando dessa forma. Então, é por isso que a gente usa. Então, adotando o símbolo para energia interna, a gente tem energia igual a energia interna, mais cinética, mais potencial. Então, essa aqui é o somatório de todas as nossas energias. Quando a gente fizer substituição lá na equação, integrar ela, etc., a gente chega a esse resultado aqui. Então, essa aqui é a equação do fluxo de calor relacionado com a energia interna, a energia cinética, a energia potencial e o meu trabalho. Lembrando, a energia potencial está atrelada a uma diferença de altura e a energia cinética está atrelada a uma velocidade de alguma coisa, né? Alguma coisa está se deslocando em uma determinada velocidade. Então, né, acho que eu trouxe isso nas últimas aulas. Então, uma pedra lá em cima de uma montanha de 10 metros tem uma determinada energia potencial. À medida que essa pedra começa a cair, quando ela chega aqui embaixo, ela vai passar a ter energia cinética. Então, essa energia potencial aqui foi transformada em energia cinética, porque agora ela tem uma velocidade aqui para baixo. Né?
tem aceleração da gravidade, enfim. E a gente pode simplificar essa equação, né? Então, calor igual a uma variação, ou variação de calor é igual a variação de energia interna, variação de energia cinética, potencial e trabalho. Se eu não tenho cinética e potencial, posso cortar aqui o que eu não tiver no meu sistema, eu vou cortando, vou utilizando só o que eu preciso. Mas lembrem que ainda aqui a gente está falando de uma determinada igualdade, e a gente diz que calor pode ser transformado em trabalho, trabalho em calor. Mas, de novo, a gente não falou aqui de sentido para que esse fluxo de energia tem que estar acontecendo, para que isso aconteça ou de forma espontânea, ou utilizando energia para isso, né? Então, eu apresentei também para vocês a convenção de sinais. Então, a gente não vai conseguir resolver nossos exercícios se a gente não entender a convenção de sinais. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa saber delimitar o meu sistema. E é isso que pega nos exercícios. Porque as contas são muito simples. Se não utilizar as integrais e tal, a gente não precisa entrar em tantos detalhes na integral, mas a gente precisa entender o conceito. A gente precisa entender o conceito de volume de controle, de sistema, de energia entrando, energia saindo. Pode falar, Gabriel. Professor, já que você tocou nesse assunto de convenção de sinais, no exercício número 1 que você passou, qual era o sinal das duas? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu ia comentar mais no final, mas a gente pode estar discutindo agora. Deixa eu ver se eu tenho. Peraí, eu acho que eu abri a mesma aula. Vamos discutir aqui, então. Um tanque possui um agitador que está cheio de um determinado fluido. Deixa eu pegar esse aqui que eu consigo escrever. Eu salvei. Tá, tudo bem, não tem problema. Rapaz, vamos ter que usar o PDF mesmo, ficou difícil porque eu salvei errado isso daí. Então, um tanque possui um agitador e está cheio de determinado fluido. O calor transferido do tanque. Então, o calor é transferido do tanque, é 1.450 joules. Então, vamos pegar essa parte aqui mesmo eu consigo escrever. Então, deixa eu usar isso aqui como se fosse uma lousa, né? Então, eu tenho um tanque, eu tenho um agitador, e eu tenho um fluido aqui dentro. Então, ele está cheio de fluido. Então, o exercício diz, o calor é transferido do tanque é 1.450 joules. O que isso quer dizer? Que o calor transferido do tanque para o meu fluido, então o meu calor está entrando no meu volume de controle. Se o calor está entrando no volume de controle, então o fluxo de energia para dentro é positivo. E o trabalho fornecido ao agitador é 5.040 kJ. Considere que o tanque e o fluido como sistema, então tanto o tanque quanto o fluido é o sistema que determina a variação de energia interna desse processo. E o trabalho está fornecido ao agitador. Então, se eu considerar como volume de controle o meu fluido aqui, como se ele estivesse ao redor, ele está fornecendo calor ao agitador. Então, eu tenho calor que está saindo do meu trabalho, né? O calor que está saindo do meu sistema. Então, se o fluxo de energia para fora do meu sistema é negativo. Mas a gente pode interpretar isso aqui de diversas maneiras. Se vocês assumirem no exercício, por exemplo, que a hélice é um sistema, vai mudar o sentido do sinal. E assim sucessivamente. Então, vai depender de como vocês vão adotar isso.
Entendeu? Então, dependendo se vocês dizem que é uma coisa e dizem que é outra, o resultado pode ser alterado. Deixa eu olhar no meu gabarito aqui, só para eu ver como que eu fiz essa resolução certinha. Então, é por isso que essa matéria precisa estar tão contextualizada. Então, a gente precisa entender como que funciona os conceitos para a gente chegar às nossas resoluções, né? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que o que eu vou começar a fazer para vocês é gravar uma aula com a resolução desses exercícios. Daí fica mais fácil, e aí isso fica só como uma atividade assíncrona, eu não preciso ter uma aula pessoalmente com vocês, mas eu gravo isso e subo lá no Moodle, fica mais fácil para você estar olhando a resolução e estar entendendo como é que faz essas resoluções. Isso é bom, professor. Ô, professor, Diga. então quer dizer que teria vários modos de fazer aquele exercício? Não teria só um? Então, contanto que faça sentido, a gente consegue... Vocês podem estar explicando, entendeu? Porra, não tem nem... Cadê minha caneta? Tá, tudo bem. Então, o fluido... Então, a gente pode utilizar a primeira lei, né? Então, a gente pode utilizar lá do Q igual a variação de U mais o meu trabalho. Então, a variação de energia interna, ela pode ser negativa, mas pode ser positiva. Vai depender do que a gente está querendo chegar lá. Então, depois eu olho com mais calma e posto a resolução lá. Pode ser porque a gente não vai ter tempo aqui. Eu não me preparei para estar resolvendo isso aqui. E aí eu não vou conseguir dar conta da nossa aula de hoje. Pode ser, pessoal? Já são 8 horas. Pode ser? Beleza. 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 Então vamos lá para a segunda lei. Aí, enfim, daí depois eu posso lá para explicar um pouquinho melhor. Então, a segunda lei da termodinâmica. Então, como a gente falou, a gente está dizendo ali que a energia está entrando do sistema, a energia está saindo do sistema, a gente não sabe, a gente não está discutindo sobre preferência de se isso como é que funciona isso. Então, a gente sabe, né, já da nossa prática, que uma xícara de café ela sempre vai esfriar. Isso já é uma parte da segunda lei da termodinâmica, que fala sobre se esse fluxo está entrando ou saindo do meu sistema, preferencialmente, né? Então, vamos ver com calma isso. Então, como eu falei, a primeira lei não impõe nenhuma restrição contra a direção dos fluxos de calor e trabalho. Então, um ciclo no qual uma determinada quantidade de calor é cedida pelo sistema e uma quantidade equivalente de trabalho é recebida pelo meu sistema, satisfaz a primeira lei. Então, a gente falou, calor se transforma em trabalho, vice-versa. Mas a gente não falou sobre direção, né? Então, da mesma maneira que um ciclo onde essas transferências se dão em sentidos opostos. Então, eu posso estar dentro dessa lei e falar que, por exemplo, eu consigo botar uma xícara de café em cima da mesa, ela está quente, de repente ela fica mais quente. Está satisfazendo a primeira lei da termodinâmica ainda. Por mais que a gente sabe que isso não acontece. É aí que entra a segunda lei, para explicar. Então, através de observação, a gente sabe que isso não acontece. A segunda lei veio para explicar isso. A gente sabe, baseado então nas nossas experiências, que se um dado ciclo proposto não viola a primeira lei, não está assegurado que esse ciclo realmente pode acontecer, como eu falei, né? Então, isso também é válido para ciclos, para refrigeradores, para máquinas térmicas. Então, a segunda lei vai estabelecer que um determinado processo ocorre em um dado sentido e não o oposto. Como, por exemplo, então, como é uma xícara de café, né? Uma xícara de café quente sempre vai esfriar através da transferência de calor para o meio. Então, o calor está saindo do meu sistema, aqui, que é a xícara. Então, o meu calor ele é negativo, porque ele está saindo do meu sistema, e ele está indo para o meu meio, que é o ar aqui.
Já se eu colocar o meu ar como o meu outro sistema, o meu calor vai ser positivo, porque o meu calor está entrando dentro desse meu sistema. Então, a gente observou repetidas vezes que sempre uma xícara de café mais quente que o ar ambiente vai esfriar. Isso veio a postulação, então, dessa segunda lei. Né? Porém, o calor não vai ser transferido do meio mais frio para uma xícara de café mais quente. Beleza? Todo mundo, conceito tranquilo, né, gente? A gente pode pensar isso aqui em outros tipos de energia, como energia cinética também, ou mesmo o consumo de gasolina num carro. Então, quando o carro está subindo uma colina, ele vai gastar lá uma quantidade de combustível X, uma quantidade de combustível alta. Mas, quando o carro descer, o nível de gasolina não vai retornar, não vai voltar para o seu nível original na descida dessa colina. Ora, a gente sabe que isso é verdade, né? Isso não vai acontecer. Então, de novo, professor, é óbvio? Sim, é óbvio, mas hoje para a gente não era óbvio antigamente. Então, daí vem esses exemplos clássicos utilizando dentro de um ciclo, que é dentro dessas caixinhas com fluido dentro, com uma hélice, um peso. Então, essa é a forma que se achou para estar explicando isso. Então, se a gente pegar desse exemplo, então, inicialmente, a gente vai fazer aquele ciclo, né, que é deixar o peso cair e depois tirar o calor de dentro desse sistema aqui para fora. Então, inicialmente, vai se realizar trabalho sobre o sistema, com abaixamento do peso, através das pás do agitador. Então, esse peso vai cair aqui, então o trabalho está sendo realizado, energia está sendo despendida e está entrando trabalho aqui para dentro desse meu sistema. Então, trabalho positivo entrando no meu sistema e ele está aquecendo, ele está absorvendo esse calor. Então, aí completando esse ciclo, fazendo que uma vez isso aqui está quente, deixar o calor sair para o meio ambiente, então ir resfriando o meu sistema. A gente sabe que a gente não pode inverter esse ciclo. Isso é, então, transferir calor ao gás, a sua temperatura vai aumentar. Porém, a pá não vai girar e levantar o peso. Então, vamos supor que eu pegue o meu sistema e coloque uma chama aqui. Enfim, eu transferi, não vamos pegar uma coisa externa, vamos pensar, então, o primeiro ciclo foi feito, né? Deixei o peso cair, agitou essa hélice e esquentou o gás aqui dentro. Não vai, de repente, esse gás girar a hélice e puxar o peso de novo para cima. Entendem? Então, não vai sair trabalho do meu sistema, que é esse calor sendo transformado ali, porque isso violaria uma lei da termodinâmica. Esse fluxo de calor não vai acontecer dessa forma. Eu não vou conseguir realizar trabalho dessa forma. Todo mundo entendeu o conceito? Utilizamos... veio duas vezes o slide. Então, isso a gente começa a explicar os motores térmicos e refrigeradores. Então, como eu já falei na última aula, a gente sempre tem um lugar de alta temperatura e um lugar de baixa temperatura. Lá no refrigerador, a parte externa, lá onde a gente seca as nossas meias, lá é a parte quente, então ele vai esquentar o meu refrigerador. Em consequência, a parte interna é a parte fria. Então, se a gente pegar dois sistemas, o calor sempre será transferido espontaneamente do corpo de maior para o menor temperatura. Sempre, então, de alta temperatura para baixa temperatura. Então, a segunda lei diz isso, diz que existe um fluxo, que existe uma direção desse fluxo. A primeira lei diz que existe um fluxo, a segunda lei diz que esse fluxo tem direção prioritária, sempre da alta temperatura para baixa temperatura. O inverso não poderia acontecer, né? Então, todo mundo conseguiu entender, então, que a primeira lei é o fluxo e a segunda lei é a direção? Alguém tem dúvida em relação a isso, gente? Legal, fico feliz. Então, uma máquina térmica é um dispositivo que, operando um ciclo, vai realizar um trabalho líquido positivo à custa da transferência de calor de um corpo a uma temperatura elevada para um corpo a uma temperatura baixa. Então, ela vai realizar trabalho, vai sair trabalho no meu sistema com esse fluxo de energia. Então, uma instalação a motor a vapor simples é um exemplo de energia térmica. Então, aqui eu tenho uma instalação a vapor. Professor, como é que eu gero esse vapor? Tanto faz, eu posso gerar esse vapor queimando gás natural, queimando bagaço de cana, queimando carvão natural, queimando um combustível nuclear.
tanto faz como eu vou gerar esse vapor. Então, aqui é a parte da caldeira, é a parte quente da nossa máquina térmica. Então, a temperatura, o calor aqui, ele está aqui dentro. Esse sistema tem uma temperatura mais alta. Então, o calor está entrando dentro desse sistema aqui, através aqui de uma chama, né? Então, o meu calor entra nesse sistema. Depois, esse vapor vai passar por uma turbina, vai girar essa turbina e vai realizar trabalho. Então, aqui vai sair a nossa energia elétrica de uma turbina que é ligada a um gerador, né? Depois, esse vapor vai passar por um condensador, vai voltar ao estado líquido, vai passar por uma bomba e vai ser retornada para esse sistema aqui. Quando a gente vê aquelas usinas nucleares que tem aquela chaminé enorme, né? Tem até nos Simpsons lá, aquela chaminé gigante, aquele vapor lá, na verdade, ele é liberado na atmosfera. O que sai dessa chaminé aqui é só vapor de água, né? Ela é assim tão grande porque tem um esquema lá desse volume aqui de vapor para conseguir sair sem a necessidade de ter uma ventilação forçada aqui. Então, não é um sistema inteiramente fechado, porque lá eles pegam água toda vez de algum lugar para estar gerando vapor. Mas a gente ainda consegue modelar isso como um sistema em que tem uma entrada e uma saída e opera segundo um ciclo, né? Beleza, gente? Então, aqui, fronteira do sistema. Então, se eu usar o meu sistema como essa parte de dentro aqui, o meu calor está entrando nesse sistema. Se eu pegar aqui o meu combustível fóssil como meu sistema, o meu calor está saindo do meu sistema. Então, o meu calor aqui seria negativo. O meu calor aqui é positivo. É por meio, então, de um motor térmico que a gente pode fazer o sistema percorrer um ciclo, apresenta tanto o trabalho líquido como a transferência de calor líquida positivo. Então, o meu trabalho sendo líquido, calor líquido positivo, né? Podemos calcular, então... deixa eu ver... Isso. Então, a gente pode calcular a eficiência de um motor térmico e é dada entre a razão do que é produzido, que é a energia pretendida, que é o que eu quero, e o que é usado, que é a energia gasta. Então, cálculo normal lá de eficiência, né? Eficiência a gente sempre faz sobre uma coisa que a gente quer, sobre o que a gente gasta, né? Então, eficiência do motor a combustão interna, a gente calcula dessa forma, eficiência de diversos sistemas físicos, a gente sempre faz da relação do que a gente quer pelo que a gente gasta. Então, a energia pretendida, que é o que eu quero, que é o meu trabalho, que eu quero que saia, sobre a energia que eu gastei na minha fonte quente. Então, a gente pode modelar isso pegando só da fonte quente ou pegando essa variação, né, entre o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. E se a gente fizer essa conta aqui, a gente chega nessa relação aqui. A gente também pode utilizar aqui as temperaturas e tal. Tem formas de a gente poder manipular isso daqui. Já o refrigerador é um pouquinho diferente, né? Então, a gente tem lá no refrigerador um fluido de trabalho, que é o R134A ou amônia, por exemplo, que percorre um círculo termodinâmico. Então, o refrigerador é completamente diferente. É como se fosse o inverso disso, né? Transfere esse calor para o refrigerante no evaporador, onde a pressão e a temperatura é baixa e o refrigerante vai receber esse trabalho no compressor e transfere calor no meu condensador, que é a parte externa, né? Onde a pressão e a temperatura são altas. Então, eu tenho o evaporador e eu tenho o meu condensador. Essa queda de pressão vai provocar, né, provoca no fluido que essa queda de pressão, quando ele vai passar por uma válvula de expansão, um tubo capilar, através de uma transformação adiabática, vai fazer com que o meu gás fique mais frio. Então, esse aqui é um exemplo de um refrigerador térmico. Então, notem, no refrigerador, o meu trabalho está entrando no meu sistema. Então, meu trabalho, se eu pegar aqui a rede elétrica como sistema, então meu trabalho está saindo e meu trabalho aqui está entrando. Então, eu literalmente, eu trabalho, né, para ganhar dinheiro, pagar a minha energia elétrica para que eu tenha um refrigerador na minha casa. Então, literalmente, o meu trabalho tem que entrar ali no refrigerador. Então, é exatamente o inverso de uma máquina térmica, né? Falando a grosso modo, assim. Então, eu coloco energia elétrica para que eu tenha uma parte fria e uma parte quente dentro da minha geladeira. Uma parte quente fora, uma parte fria interna. Um ar-condicionado funciona da mesma forma. Então, aqui eu tenho meus alimentos, né? Os alimentos estão, por exemplo, a uma temperatura igual a 5 graus Celsius, e o ar que circula esse alimento, o evaporador, está a uma temperatura mais baixa, como, por exemplo, 0 graus Celsius.
Então, o calor vai espontaneamente passar dos meus alimentos para esse evaporador, que, por sua vez, vai jogar esse calor na parte externa da geladeira. Então, é um dispositivo que opera segundo um ciclo também, que necessita de trabalho para que se obtenha a transferência de calor de um corpo de baixa temperatura para um corpo de alta temperatura. Então, eu preciso de trabalho para que ele funcione. Desligou a geladeira, parou de funcionar. A eficiência expressa em termos, então, da coeficiente de desempenho, coeficiente de eficácia. Então, existem até umas geladeiras que trazem esses coeficientes, tal. A gente utiliza isso na prática, né? No caso de um refrigerador, o objetivo é o calor transferido do espaço refrigerado e a energia gasta é o trabalho. Assim, o coeficiente de desempenho é o beta, né, a energia pretendida sobre a energia gasta. Agora, a energia gasta é o meu trabalho, né? Antes lá, o que saía era o calor da fonte quente. Agora, a energia gasta é o meu trabalho. Então, eu consigo fazer essa relação dessa forma e, da mesma maneira, eu posso utilizar as temperaturas. Então, aqui pode ser a temperatura da parte baixa, a temperatura da parte quente, menos temperatura da parte baixa. Vocês vão usar as temperaturas para fazer esse cálculo aqui num exercício assíncrono que vai ser passado hoje. Então, vamos ver como é que está o enunciado dessas leis termodinâmicas. Então, isso vem lá dos físicos que descobriram ela e tal. Existem dois enunciados clássicos. Um é do Kelvin Planck, que diz que é impossível construir um dispositivo que opera num ciclo termodinâmico e que não produza outros efeitos além do levantamento de um peso e troca de calor com um único reservatório térmico. Ou seja, ele está dizendo que é impossível que aconteça isso daqui. Por que é impossível fazer todo com o meu calor da fonte quente seja transformado em trabalho? Alguém pode me ajudar? E essa parte aqui, alguém vai ter que me ajudar. Eu vou querer a ajuda de vocês. Gente, pode arriscar, não tem problema. Porque não existe nenhum sistema perfeitamente isolado? Sei lá, um chute. É um chute interessante, mas ainda não. Pensando mais do que a gente falou da última aula. Então, uma lei fala sobre fluxo e outra lei fala sobre direção. Pensando nessa parte de fluxo, assim. Vamos ver se alguém pega o pulo do gato. Tem a ver com a xícara de café. Bora, gente. Mais alguém? Lidiane? Quer arriscar? Seria que o fluxo de calor não é unidirecional? Ele não ia só por exemplo, pro trabalho, ele trocaria com o ambiente inteiro, né? Com o sistema inteiro. Isso, a gente está começando a chegar lá. Então, a gente já falou aí que tem calor trocando com o sistema inteiro, tem um fluxo, a gente falou uma coisa de fluxo, mas ainda não chegamos lá. Ainda tem um ponto que é um conceito bastante simples, mas que eu acho que vocês ainda não conseguiram ver. Qual que é a diferença dessa imagem, por exemplo, para essa imagem? Pode pegar até essa daqui. Então, aqui está realizando o trabalho. Ó. Aquela imagem lá está faltando uma coisa que essa imagem aqui tem. Então, está saindo trabalho aqui. Então, minha energia está, né, uma parte dela está vindo para cá. Ainda não, gente? Vocês não acham que está faltando alguma coisa aqui embaixo? Ah, fonte fria. Ah, agora sim. Ó. Então, para eu ter fluxo de calor, tem que passar de uma fonte quente para uma fonte fria espontaneamente. E aí uma parte disso vai virar trabalho. Mas boa parte da minha energia, do meu fluxo, vai para a minha fonte fria. Então, meu calor frio aqui, temperatura baixa. Então, para que eu consiga retirar trabalho, então,
Até tem umas dessas figuras que elas são assim, ó. E aí, boa parte, tem uma flecha aqui, que a gente, é uma flecha grande, né? Uma parte vem para cá, mas a maior, então, tipo, uma parte pequena desse meu calor vira trabalho, mas boa parte dela vem para a temperatura baixa, para minha fonte baixa. Então, é por isso que a eficiência de um motor de combustão interna é tão baixa. Então, um carro, por exemplo, tem uma eficiência lá, quanto que chegou hoje? A gente está em 27%, alguma coisa nesse sentido. Todo o resto é jogado fora na forma de calor, porque eu preciso ter esse fluxo de calor para que uma parte dele se transforme em trabalho. Então, é isso que tem que ficar claro para vocês. Para eu conseguir retirar trabalho, eu tenho que ter fluxo. Eu só vou conseguir ter fluxo se eu tiver uma fonte quente, uma fonte fria. Então, está relacionado com a máquina térmica, o enunciado de Kelvin Planck. Para haver trabalho, tem que haver uma diferença de temperatura. Já o enunciado de Clausius é um pouquinho diferente. Então, é que esses enunciados eles ficam confusos como eles foram escritos, né? Mas ó, é impossível construir um dispositivo que opere segundo ciclo e que não produza outros efeitos, além da transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente. Então, aqui a gente está falando o contrário. Então, aqui também falta uma coisa relacionada a outra figura. Eu vou até perguntar para vocês, mas agora eu acho que está claro para todo mundo, né? O que falta nessa figura aqui? Ela está operando em relação a um ciclo, né? Ninguém arrisca, gente? Bora! Falta a realização do trabalho ali? Isso. Aí o enunciado de Clausius, ele justifica exatamente o contrário, que é a máquina térmica, o refrigerador. Então, se aqui a gente falou da máquina térmica, e a gente está falando de um refrigerador. Então, está relacionado com os refrigeradores. Para ter uma diferença de temperatura, eu tenho que ter trabalho. Então, tem que entrar trabalho aqui para que eu consiga refrigerar uma fonte fria e jogar esse calor lá na fonte quente. Então, esses dois enunciados explicam a segunda lei da termodinâmica. Ah, professor, quando eu perguntar lá, sei lá, numa prova, enuncia a segunda lei, eu tenho que falar tudo isso? É legal porque contextualiza bem, mas se vocês quiserem, por exemplo, lá no Google e jogar, né, enunciar segunda lei da termodinâmica, vocês vão ver que isso já é altamente explorado, tem na Wikipédia e tal, então expressa ali conforme que a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termicamente tende a aumentar com o tempo até alcançar um valor máximo. Então, eu não trouxe muito a entropia para vocês aqui, então, né, se vocês escreverem algo desse tipo na prova, vocês vão ter que explicar. Entropia, por exemplo, a gente nem falou aqui, então, se vocês estão lendo isso daqui, tem que saber o que isso significa. Né? Mas a entropia de um sistema sempre aumenta. Então, por exemplo, um copo, quando ele cai no chão e quebra, a entropia do sistema aumentou. O copo nunca mais vai voltar a ser um copo se eu não colocar energia para que ele volte a ser um copo. Então, está relacionado ali com o refrigerador e tal. Mas consigo achar diversas explicações relacionadas à segunda lei da termodinâmica. Mas as explicações que a gente utiliza aqui na disciplina vêm dos nossos livros-texto e são esses dois enunciados, por mais que fique um pouco mais abstrato quando a gente lê esse enunciado, só o enunciado, né? Mas depois a gente vê uma figurinha lá, vê que falta alguma coisa na figura, fica mais fácil. Beleza, gente? E daí veio um ciclo termodinâmico do Carnot, que é o ciclo termodinâmico ideal que foi proposto, né? Então, é uma máquina operando um ciclo que possui duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então, a gente falou sobre isso na última aula. A transformação isotérmica, como é que ela ocorre? Alguém lembra o que é constante? Ninguém lembra, gente? Iso vem de igual, térmica, lembra, tem uma dica aqui que tem o T aqui, né? Então, a temperatura, alguém ia falar, né? Aham. Legal. Mas tu podes explicar da adiabática, então. Tu lembra da adiabática? Vixe, essa eu não lembro. É porque a palavra é um pouquinho mais confusa, não tem lá a dica, né? Mas a adiabática é aquela que o calor trocado com o ambiente é igual a zero, né? Então, quando está acontecendo a expansão adiabática,
não troca calor com o meio ambiente. É claro que uma vez que o fluido refrigerou, daí ele começa a trocar. Né? E da adiabática, que eu trouxe de exemplos para vocês, era o desodorante. Né? Então, esse ciclo ele é reversível, ele pode ser utilizado tanto para máquina térmica quanto para refrigerador. E isso daqui, por exemplo, ar-condicionado funcionando por ciclo de Carnot, tem alguns que têm a opção do calor, né? E aí, basicamente, reverte o ciclo desse ar-condicionado. Então, começa a esfriar a parte externa e começa a jogar calor na parte interna. Então, aqui tem um gráfico lá de pressão sobre volume, onde eu tenho duas curvas aqui que a gente diz que elas são as isotérmicas, né? E tem as curvas lá adiabáticas e tal. Enfim, a gente não vai entrar muito a fundo porque a gente não tem muito tempo, né? Desculpa, a isotérmica está aqui. A isotérmica é essas duas curvas de baixo, e aqui são as curvas isobáricas, né? Que lá o fabricante diz que a pressão é constante, mas como eu expliquei para vocês, né? Nem sempre isso acontece, mas pode ter uma mudança de fase ali dentro. O rendimento do Carnot é o máximo que uma máquina térmica trabalha, nunca pode chegar a 100%, porque nunca o meu calor da fonte quente vai ser sempre transformado em trabalho, ou vice-versa. Né? Todo o meu trabalho que eu coloco ali, enfim, eu preciso ter a minha fonte fria. Então, por isso que a minha eficiência nunca é 100%. E é calculada por essa equação aqui. Então, aqui estão os exercícios para entregar na próxima aula. De novo, se tiverem dúvidas, vocês podem estar marcando para a gente estar tirando essas dúvidas. Então, a figura mostra uma máquina térmica que funciona entre o reservatório de 550 graus e o ar ambiente a 300 Kelvin. Que vem a primeira dica. Tem que passar essa temperatura para temperaturas em Kelvin. É obrigado a fazer isso. Não adianta jogar as temperaturas dentro das equações em graus Celsius, que não vai dar certo. A taxa de transferência de calor do reservatório quente para a máquina é de 1 megawatt. E a potência da máquina é 450 kW. Taxa de realização de trabalho. Calcule o valor da transferência, o valor da taxa de transferência de calor para o ambiente e a eficiência da máquina térmica. Compare esses valores relativos aos de uma máquina térmica que opera o segundo ciclo de Carnot entre essas mesmas fontes térmicas. E a figura mostra uma máquina de ar-condicionado que vai ser utilizada para manter uma sala refrigerada a 24 graus Celsius. Carga térmica removida da sala é igual a 4 kW, sabendo que o ar externo está a 35 graus, e estime a potência necessária para acionar esse equipamento. Admita que o aparelho de ar-condicionado opere segundo o ciclo de Carnot. Beleza, gente? Eu vou dar um tempo antes que a gente comece a nossa próxima aula, são 8h30 agora. Quanto tempo vocês querem? Coloquem a presença no chat, antes que eu esqueça.